paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a esse devocional Orando a Palavra. Você que chegou até aqui, você não chegou por acaso, mas o Espírito Santo te trouxe até aqui. Você fez a melhor escolha de estar aqui, porque aqui nós aprendemos, aqui em nosso coração de fé, e a nossa mentalidade ela é renovada. Porque nós estamos lendo a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é a maior revelação para a nossa vida. É a mudança que precisamos. Em nome de Jesus, você crê nisso? Porque a Palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade, ela nos liberta. A partir do momento que lemos a Palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela vai nos guiar. Você precisa ler com atenção. Você precisa ler como se você estivesse com o Pai, alguém te instruindo, né? Você pedindo socorro por uma resposta, pedindo um socorro pelo ensino, e você absorver esta mensagem na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz: não use a palavra de Deus somente para você ouvir. Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Porque se formos ouvintes, o que vai acontecer? É como se fosse diante do espelho, desse uma olhada e logo se esquecesse, aparece. Mas, meu irmão, minha irmã, é como se fosse assim. A gente precisa de estar com a palavra de Deus diante de nós, como se fosse nosso espelho, para olharmos para ela assim, olha. Eu estou fazendo isso. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus me ensina? O que eu preciso fazer? Isso é certo? Isso é errado? O que eu faço? O que eu não faço? Muitos dizem aí que isso daí é errado, mas eu não acho errado. Vai na palavra, maior revelação para a sua vida. Mas eu não entendo nada, eu leio, não entendo. Pede ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar em tudo que a gente precisa. Então, antes de ler a palavra, peça ao Senhor, Espírito Santo. Toda vez que eu leio, eu não entendo nada. Mas as pessoas dizem que ela é viva e eficaz. É o Senhor falando comigo. Então, fala no meu coração que eu possa sair daqui dessa leitura entendendo o que o Senhor quer falar comigo. E depois você vai contar o seu testemunho. E outra dica que eu te dou: leia 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Quando você não entender, leia mais uma vez. Se você não entender, leia mais outra vez. Se você não entender, leia outra vez. E até você entender. Porque a palavra de Deus diz: medite. O que é meditar? É você ficar pensando naquilo que você leu. É você tirar isso para a sua vida. O que você tem feito e o que a palavra do Senhor está te ensinando. Correto? Então vamos fazer assim? Então vamos orar nesse momento. Pedir ao Espírito Santo que traga a revelação para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, diante de Ti nós estamos. Senhor Deus, e te agradecemos pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus nos enviou para, Senhor Deus, nos ajudar em tudo o que precisamos. Então, o Espírito Santo, tens liberdade. O Espírito que estava em Jesus é o Espírito que está agora em nós, que nos comunica que nós somos filhos de Deus, comunica aos nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos do Senhor, meu Deus, meu Pai, nós temos disciplina vinda do alto. E nós queremos, Senhor Deus, essa disciplina, porque queremos aprender, queremos nascer de novo. Como a Tua palavra diz, que aquele que aceita Jesus, ele precisa nascer de novo. Ele não pode ser como um velho homem, aquilo que fazíamos, mas um novo homem. E quem vai fazer isso é a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai nos moldar, o Espírito Santo é que vai fazer. Então, tens liberdade, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Nós estamos aqui, Tu és o nosso dono. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações aquilo que precisamos. Paizinho, eu te peço aquilo que tem nos impedido de ler a Tua palavra. Aquilo, Senhor Deus, que Satanás tem ido contra, Senhor Deus, a Tua mensagem. Há poder no nome do Senhor para repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os intentos, todos os ataques do maligno, quanto os nossa mente, quanto os nossos pensamentos. Pai, coloca um escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os laços inflamados do maligno.
Em nome de Jesus, Senhor Deus. Que nós possamos absorver, Senhor Deus, tudo aquilo que está sendo falado. Que os céus estejam abertos e a glória do Senhor venha descer sobre nós, Senhor Deus. E nós possamos experimentar algo novo em nossa vida. Experimentar mais de Deus. Senhor, que todos os dias a nossa vida seja um sacrifício santo e agradável a Ti. Que nós possamos negar os desejos da nossa carne e estar com o Senhor. Mas, Senhor Deus, que nós não possamos passar pelo Senhor. Não, que nós possamos ter relacionamento com o Senhor, Pai. De estarmos, Senhor Deus, orando todo o tempo no Espírito. De querer, Senhor Deus, dar prioridade ao Senhor. De ter prazer na lei do Senhor e nela, Senhor Deus, meditar dia e noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos. E sabemos que sozinho nós não conseguimos, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Então, em nome de Jesus, Pai querido, eu já te agradeço, porque a Tua palavra diz, peçam e receberão. Por isso, Senhor Deus, a Tua palavra também diz, peça, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor dará deliberadamente. E, Senhor Deus, e por isso eu te agradeço, porque a Tua palavra que diz, e eu creio na Tua palavra, porque, Senhor Deus, a Tua palavra, promessas de vidas, promessas para as nossas vidas. E, Senhor Deus, eu te peço por cada pessoa que está aqui, ouvindo, Senhor Deus, o devocional. Pai, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas o Seu Espírito sabe. Senhor Deus, essa pessoa acha, Senhor Deus, que veio até aqui, Senhor Deus, mas ela veio até aqui porque o Teu Espírito Santo queria falar com ela, Pai querido. Então, Pai querido, eu peço ao Senhor que essa mente, Senhor Deus, ela venha ser tomada da Tua graça, Pai. Que ela saia daqui, Senhor Deus, com a paz do Senhor. Que ela possa sair daqui com respostas vindas do Senhor. Que ela possa sair daqui fortalecida pelo Senhor. Que ela possa sair daqui mudada, moldada pelo Teu Espírito Santo. E que não haja mais dúvida em seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha, Senhor Deus, transformar corações. Que o Senhor venha trazer a cura àqueles que estão doentes. Pai, aqueles que estão doentes espiritualmente, aqueles que estão doentes fisicamente. Pai, traz cura para a alma. Traz cura, Senhor Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor Deus, assim eu creio e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nós estamos no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 1, que diz: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o lucro. Gente, o que isso quer dizer? Nós temos o exemplo de Daniel. Lá em Daniel 6, no capítulo 4 e 5, diz assim, olha, vamos lá ler? Daniel, no capítulo 6, 4 e 5, diz assim, olha. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Gente, Daniel era um homem fiel. Só que alguns homens tiveram, vamos dizer, inveja dele, e eles queriam ter algo para acusar Daniel. Então eles foram procurar algo para acusar, mas eles não tinham nada, porque Daniel era um homem fiel a Deus. E eu e você? Nós estamos sendo fiéis a Deus? Nós estamos representando Jesus aqui nessa terra? Quando a pessoa diz assim, o nosso nome, quem é a Michele? Quem é a Maria? Quem é o João? Que nome estamos lendo? Que nome estamos tendo? Será que estamos levando o nome de Jesus para as pessoas? Será que, assim como Daniel, nós estamos sendo fiéis a Deus? Porque, gente, não é agradar as pessoas, mas agradar a Deus. A palavra do Senhor diz, Senhor, que eu seja um sacrifício santo e agradável, que o Senhor aceite. E há uma história de uma menina que ela estava tocando o seu instrumento e naquele dia ela ia ter um festival e muitas pessoas daquela cidade foram vê-la tocar. E estava ali lotado e chegou a hora dela tocar. E ela estava ali tocando maravilhosamente e quando ela terminou, todos aplaudiram de pé.
mas uma pessoa, um senhorzinho não aplaudiu. Então aquela menina chorou e ela foi para trás do palco e o pai dela falou: minha filha, o que que houve? As pessoas levantaram, aplaudiram você, era para você estar alegre, o que que aconteceu? Ela falou assim: é porque um senhorzinho, ele não levantou para me aplaudir. E o pai daquela menina falou assim: minha filha, ele é um ancião, ele é um velhinho, de repente ele nem viu, nem prestou atenção no que aconteceu. E aquela menina disse: acontece que aquele homem era o meu professor de música. Será que Deus está nos aplaudindo? Será que Deus está satisfeito com aquilo que temos feito? Porque eu e você, nós estamos aqui, Deus nos deu um presente todos os dias. Todo dia é um presente do Senhor. Mas o que estamos fazendo com esse presente? Meu irmão, minha irmã, assim como eu e você, nós somos carne. E a carne é fraca, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito está pronto. Ou seja, o Espírito está pronto para trazer uma mudança na minha vida e na sua vida. É a obra do Espírito Santo que vai fazer. Mas nós temos decisões. Eu gosto muito de uma frase que diz: liberdade é saber, é escolher entre o certo e o errado e saber discernir o que é melhor. Quantas vezes nós sentimos o Espírito Santo falar conosco, mas nós teimamos e simplesmente dizemos: agora não, Espírito Santo, eu vou fazer a minha carne. Mas por que isso? Porque nós estamos alimentando mais da carne do que o Espírito. A nossa carne está mais forte. E o que a gente faz? A gente ouve a voz da carne. A palavra do Senhor diz em Gálatas que nós estamos o tempo todo em uma luta contra o Espírito e a carne. E quem vai vencer essa luta? Quem estiver mais forte. Então, meu irmão, minha irmã, eu convido a você para que em nome de Jesus nosso relacionamento com Deus seja de profundidade, que a gente possa mergulhar mais e mais nas profundezas com o nosso Deus, na oração, na leitura da palavra, no jejum, para que, se estivermos permanecendo na videira, porque a palavra de Deus diz: eu sou a videira e você é o ramos. A seiva, ela precisa chegar até os ramos, mas nós estamos permanecendo ali, nós estamos conectados, porque a palavra de Deus diz: tudo que está conectado na terra será conectado no céu. Então, se estivermos permanecendo em Deus, nas suas palavras, se estivermos conectados nessa videira, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo vai agir de uma forma tão maravilhosa nas nossas vidas, a qual vamos conseguir alcançar outras pessoas também. E nós vamos levar o bom perfume de Cristo, o bom nome de Cristo para as pessoas. Como aqui, olha, disse aqui, ó. Vamos lá ler de novo, Provérbios 22:1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. O que nós estamos buscando mais? A presença do Senhor, o que é espiritual ou o que é material? E a graça é melhor do que a riqueza, o ouro. Gente, a graça do nosso Deus. A palavra do Senhor diz: busque a sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata. Salomão, quando o Senhor pergunta para ele o que ele quer, ele pede sabedoria. Porque se tivermos sabedoria, nós conseguimos administrar tudo ao nosso redor. A palavra do Senhor diz: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque a sabedoria de Deus é sabedoria divina. A sabedoria divina é capaz de fazer, de tomar as decisões mais certas deste mundo. Então, o que estamos buscando? Que em nome de Jesus, eu e você, a partir de hoje, possa colocar esse versículo em nosso coração. Que esse versículo venha nos incomodar todos os dias, para que ao acordarmos em nome de Jesus, possamos dar prioridade ao nosso Deus. Porque se não estivermos dando prioridade a Deus, se não permanecermos em Deus, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Sabe aquele ramo de uma árvore que ela é seca? A palavra do Senhor diz que nós precisamos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite, porque seremos árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não murcham, no tempo certo dá o seu fruto, e tudo que fizer prosperará.
Então, meu irmão, minha irmã, o que precisamos ser? O que Deus quer fazer na nossa vida? Que possamos, em nome de Jesus, assumir esse compromisso hoje. Deus, eu não quero mais passar poucos minutos. Eu não quero mais o que é um material em primeiro lugar. Eu quero em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Porque todas essas coisas nesse mundo, ela vai passar. As traças e as ferrugens ela vai consumir. Mas o que é eterno não. E eu quero ir para o céu. E você quer ir para o céu? Escreve nos comentários aí. Eu vou mudar. Em nome de Jesus, eu decido mudar em nome de Jesus, e a partir da sua posição, o Espírito Santo vai fazer a obra. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até o próximo devocional.